Gisela, eu tô sentindo um déjà vu. Eu voltei. Quantos anos? Eu fui posso 30 anos no tempo. Eu acho que é mais. É mais. Mas é uma sensação tão boa, porque eu lembrei de uma fase muito boa da vida. Eu falo, é uma fase que a gente não tinha preocupação com nada. Era A gente bom, só era muito bom. aproveitava. Era muito bom. E nós tivemos muita sorte, porque a gente foi muito acolhido pela família. Então a gente podia aproveitar simplesmente. E A era uma gente... amizade muito saudável, sempre foi, né? Nossa, era muito bom. Sabe o que eu achei esses dias na minha casa? Aquelas fotos que a gente posava de bolinha, que só tinha o nosso rostinho da Escola Santana, 1988. Achei isso na minha casa. E aí, quem estava lá? Nós dois. Do ensino fundamental, depois a gente foi para o ensino médio, Isso. até terminar o terceiro ano do segundo grau. Aí que a gente separou. Foi. Mas eu falei daquelas amizades que você chegou agora na minha casa, é a mesma coisa se tivesse voltar tudo igual. Parece que a gente se viu todo dia. Ou conversou exatamente. todo dia, é a mesma sensação que eu tenho. Eu tenho essa sensação. É daquelas pessoas, quais amigos que você tem? Por exemplo, do segundo grau, eu era uma pessoa popular, mas que não tinha amigo. Eu não você lembra, eu gostava da turma dos excluídos, né? Até porque todos os anos, mesmo que tanta gente cercando a gente sempre sentou um atrás do outro. Né? Para as colas, para aprontar, mas foi muito bom. A gente formou por isso que a gente está aqui, né? Foi muito bom. E aí, assim, a Gisela, ela é enfermeira e o assunto de hoje, né, desse que eu falei para vocês, será suicídio, mas quando eu comecei a falar sobre suicídio, Gisela, ia ser o último vídeo desses da série. E aí eu falava, bom, os outros eu não planejava muito, eu sempre fui de encontrar o convidado e deixar fluir sem roteiro. Quando eu anunciei que eu falaria sobre o suicídio, eu assustei com o volume de mensagens que eu recebi de pessoas pedindo indicação de livro, indicação de tratamento, orientação sobre luto, porque você perder alguém que você ama por suicídio desencadeia uma sensação de culpa muito maior. Como que eu não vi? Como que eu não pude resgatar? De preconceito que a gente discutia, né? Da sociedade, vai para o inferno. A religião, nesse sentido, ela coloca um peso negro. Eu acredito que a religião traz o inferno para a terra, quando ela coloca esse peso em cima das famílias. O seu familiar está eternamente no fogo do inferno. Que absurdo. Eu fico indignado com isso. É mais ou menos isso que a gente vive mesmo, quando a gente tem uma história dessa na família, né? Principalmente na questão religiosa, né? Quando isso aconteceu na minha família muitos anos atrás, eu não tinha essa dimensão, esse pensamento tão profundo em relação a isso, né? Porque eu era criança quando isso aconteceu com a minha avó. Né? Foi uma tentativa que culminou em um mês depois realmente com a morte dela por complicações da tentativa. Né? Foi um ato pavoroso que ela cometeu, né? Feio de se contar. Né? Ela tomou remédio? Não, ela deu 2 facadas em si mesma. Ela sofria com depressão há muitos anos. Né? Eu tinha 8 anos, então assim, hoje, quando eu reflito com o que acontecia com ela, é muito trágica. Né? Ela teve uma história de vida bonita, nasceu numa família com posses. Né? Minha avó tocava piano, minha avó era professora, né? Numa época em que as mulheres eram donas de casa, ela era uma mulher... Subjugada, né? Isso. Numa época machista, né? E a minha avó era uma pessoa independente, ela trabalhava, ela era professora de geografia, né, tocava piano, foi criada uma família de posses e ela teve um casamento mal sucedido e foi isso, assim, as coisas foram desmoronando pro lado da vida dela e ela passava, segundo a minha mãe, nós moramos durante 6 anos com ela, então eu nasci na casa dela e a minha mãe conta que ela foi desmoronando aos poucos, né, com aquele casamento, aquela relação subordinação, de perdas o tempo inteiro. E que culminou num divórcio depois de 40 anos de casamento. E aí sim, ela afundou de vez, né? E depois que ela afundou, ainda tinha minha bisavó, a mãe dela morreu anos depois dela. Então ela acabou indo morar com a mãe e um dia ela já num estado bem ruim da depressão, fugiu da casa da mãe, foi para casa, ela conta para minha mãe, porque ela morreu, como ela morreu um mês depois, ela contou para minha mãe que acompanhou ela, tudo que ela fez. Ela fugiu da casa da mãe dela,
foi para a casa dela, forrou um lençol no chão, foi até a cozinha, buscou uma faca de serra, uma faquinha dessas que a gente corta pão. Foi para a frente do espelho, deu 2 facadas no peito. Deitou no chão e esperou a morte vir. Como a morte não vinha, ela voltou no banheiro, né, mexeu naquelas 2 feridas e deitou de novo. E foi quando ela foi encontrada. Né, naquele dia, aí ela foi encontrada pela empregada da minha bisavó. Daí ela foi para o hospital, foi para a UTI, cirurgia, e saiu. E exatamente um mês depois, num domingo, ela tomou um banho, deitou na cama, fez uma embolia pulmonar e morreu ali, segurando em decorrência. Né? Foram complicações da tentativa. Né? Morreu segurando a mão da minha mãe e da mãe dela. Né? Então, naquela época, eu não tinha muita noção da morte pejorativa que ela tinha tido. Né? Eu acho que isso veio, desculpa te interromper, mas até para as pessoas se situarem. Essa sequência que eu quero fazer sobre suicídio, porque eu percebi que um vídeo só, Gisela, não é suficiente. Eu fiquei assustado. E você, aí, quando a gente conversou informalmente antes do vídeo, eu falei, bom, tem que ser Gisela. Porque a primeira etapa para você tratar qualquer coisa, uma questão até de lógica e de organização, de metodologia, é diagnosticar o problema, reconhecer que ele existe. Isso. E a gente vive uma pandemia de suicídio hoje. Sim. Eu estava vendo que a cada 40 segundos uma pessoa suicida. Isso de 2019. Hoje já deve ser a cada 20 segundos. Porque eu li que isso tem aumentado cada vez mais. Cada vez mais jovens, né? Tá tendo uma onda de suicídio de meninos de 12 anos, de 15 anos. E a gente não sabe, enquanto sociedade, porque as famílias ocultam a causa da morte. Por vergonha, sim, pelo preconceito, pela culpa e principalmente, a isso eu não sou de apontar o dedo para nada, mas esse dedo ele tem que ser apontado. Por culpa da religião, de pegarem uma frase bíblica, de levantarem essa característica pessoal que todos temos de sermos inquisidores, acusadores, julgadores, carrascos e colocar a culpa na pessoa falando que ela vai ir para o inferno a vida toda. Isso, eu cresci ouvindo isso o tempo todo, né, que a gente ainda montando as nossas bases, nossos conceitos religiosos ainda da infância até hoje, né, sendo criado dentro de uma determinada religião, e a gente sempre ouvia falando que a minha avó estava condenada, né, que a gente não podia fazer aquilo nunca, porque dentro da minha família a gente tem um histórico muito triste, né? A minha avó foi o 8º suicídio dentro da minha família. Teve 8 suicídios na sua família. 8 suicídios da minha família. Esse fato que você conta, eu acho que te torna uma pessoa única para tratar, por isso que eu te convidei. Você falou, mas o que eu posso oferecer? Eu acho que a sua experiência mostra para as pessoas, aliás, você tem um testemunho de que o problema é gigantesco. Porque na sua família existem 8 casos de suicídio. Isso. E você é enfermeira, você foi enfermeira socorrista por muitos anos, 8 anos, né? 8 anos. E nesse período você me contou que quase diariamente chegavam casos de autoextermínio. Sim, eu trabalho hoje, continuo trabalhando no hospital público, hoje não mais na emergência, mas eu trabalhei 8 anos na emergência e a gente atendia mais que um caso, numa noite, eu trabalhava de noite. E a gente atendia mais que um caso de tentativa de autoextermínio, né? Em geral, pessoas jovens, né? Por isso que a gente fala que, a OMS fala que é um problema de saúde pública, porque a gente tem os casos, principalmente os casos em jovens, têm aumentado substancialmente, né? Por diversas razões, Em geral, razões ligadas a estudos, porque não conseguiu passar no vestibular, porque não consegue um emprego, muitos por questões amorosas, né? E o que a gente vê muito dentro, voltando ao fato da família, envolver essa história da minha família, eu falo sempre o seguinte, que a questão do suicídio, ela é multidimensional, né? Ela envolve causas sociais, psicológicas, biológicas, inclusive genéticas. E espirituais. Né? E espirituais, isso mesmo, né? E espirituais. Quando a gente conta essa história da minha avó, lá atrás, quando a gente pega os 8 suicídios que um tio foi investigar, toda essa história tem um cunho religioso, toda, né? Para dizer que era uma história de família, que foi que aconteceu lá atrás, né? Que foi um mal de família.
um mal na família religioso que foi causando os 8 suicídios. Culturalmente tem um vínculo muito grande entre o Exato. suicídio e a religião. E eles ainda falam assim, né? Que até a 8ª, 9ª geração estava condenada a suicidarem. Sabe, a leitura que eu tenho quando você fala isso é de que a sociedade, ela atribui tanto o peso do inferno e da condenação eterna, é tão grande que o suicídio, e algumas pessoas me falaram isso, o suicídio de uma pessoa acarreta a condenação do restante da família. Exatamente. Então seria um ato tão pecaminoso, tão abjeto, tão nojento, que ele iria sujar a alma de outras pessoas da família. É o que você está narrando. Exatamente. Com a sua família. Exatamente. Então, pelo fato de uma bisavó, de tios, avós terem suicidado, as próximas gerações estariam condenadas, porque são sujas, são pecadores. É uma família, uma descendência pecadora. Isso. Olha que coisa forte, né, forte, Gisele? É forte. E a gente fala assim, ó, quando a gente tem uma pessoa com tentativa de autoextermínio, ela encontra 2 coisas na vida dela, né? Quando ela tenta e não consegue. Ou ela encontra apoio, né? Alguém que olhe por ela, ou ela encontra uma condenação, ou da família, ou religiosa, né? Uma condenação social. Ela está condenada, né? As pessoas olham para ela o tempo todo com medo de que aquilo é um mal na família. Alguém que tentou aquilo é um mal na família, né? Então ela encontra 2 coisas, e as 2 coisas, uma delas é muito ruim, porque ela está condenada sempre àquilo. Ninguém quer deixar ela sozinha, todo mundo tem medo de falar alguma coisa, de decepcionar aquela pessoa, né? Todo mundo pisa em ovos com aquela pessoa. Né? Ela tem um estigma. Exatamente, ela passa a ter um estigma. Na sua vida profissional ali, né, atendendo essas vítimas que chegavam, no primeiro atendimento, geralmente a família vai junto, né? É um familiar que encontra, que aciona o socorro. Quando a pessoa não consegue consumar o suicídio, essa reação da família, quando tem o primeiro contato consciente, o primeiro diálogo com essa pessoa que tentou, com esse paciente, você tem lembranças e recordações disso? De culpa, de acusação, de questionamento? Eu tenho... A maioria eu tenho lembranças, sim, né? Porque essas pessoas são atendidas no box de emergência e depois a situação é revertida, em geral revertida. Nesses 8 anos, engraçado que essas pessoas todas que tentaram, eu me lembro de presenciar apenas uma que conseguiu realmente... que morreu lá na que emergência. Que morreu, né? E uma das coisas mais utilizadas é veneno. Medicação, né, que a gente fala que depende da dose, é um veneno, né? As pessoas utilizam muito veneno para animais, essas coisas, e acabou que um conseguiu. Mas quando a família encontra essa pessoa, sempre é condenatório, né? Muitas mães, inclusive pais, que encontravam esse adolescente lá em sofrimento, porque tomou uma medicação, porque tentou se matar porque terminou com o namorado, muitos eram porque... O sofrimento era emocional mesmo, de ter terminado com o namorado, ou de não ter conseguido passar de ano, e sabia que o pai ia julgar. E aí, né, essas pessoas, os pais em geral, encontram quase que com o chinelo na mão. Quase com o chinelo na mão. E a gente tinha que contornar essa situação. Não, ó, vocês vão se acertar em casa, aqui não. Aqui no hospital, não. Então o paciente já está num sofrimento emocional, já tentou tirar a vida... E ao invés de ser acolhido, ele é julgado. Ele é julgado. Na maioria das vezes, eles vão ser julgados, sim. E houve algo nessa história sua profissional tão longa já com isso, Gisela? É alguém que voltou, você acompanhou um paciente que voltou pela segunda vez, a segunda tentativa? Não, não acompanhei, não. Talvez até tenha tido... Na verdade, assim, o histórico hospitalar a gente tem, né, dessa pessoa, né, que é a segunda, que é a terceira vez. Eu mesmo não presenciei uma segunda tentativa num paciente só. Mas você também faz, como que é o nome, acompanhamentos ali do histórico? Não é sim, investigação? Não, quando a gente faz a evolução, a anamnese do paciente, que é a chegada, depois a gente vai fazendo a evolução, a gente vai buscando aquelas informações no sistema, né, a gente trabalha com o sistema informatizado, a gente tem todas as entradas daquele paciente. E geralmente tem um histórico disso,
disso, né, de tentativas. Geralmente tem um histórico disso. Isso decorre do não acolhimento, talvez, ou da abordagem incorreta por parte Sim, da família, né? assim, E eu não estou querendo, tem que tomar muito cuidado, eu também estou pisando em ovos. É, Porque são duas situações que, para falar de suicídio, eu comecei a ler muito. Por isso que eu falei, não vai ser possível em um único vídeo. Por isso que eu falei, vai ser a única situação que eu vou fazer em 3, porque eu vou depois falar com uma mulher que perdeu o pai, ele tentou suicídio, deu um tiro na cabeça, na frente dela. E aí tem toda a questão da culpa, do preconceito, com outra família também que perdeu a filha, sim. Então, nesses 3 episódios, eu vou tentar, de uma forma mesmo que resumida, englobar uma série de situações. Mas algo muito preocupante que eu tento pisar em ovos, uma amiga minha, psicóloga, que a especialidade dela é sobre tratar suicidas, ela me falou, Manuel, a gente tem que tomar muito cuidado com o efeito Werther, que é, para quem não sabe, as pessoas geralmente quando veem histórias de suicidas, isso motiva outras pessoas a cometerem suicídio. Então eu lembro que até teve filme anterior, há muito tempo atrás, que narrou e descreveu um drama sobre suicídio. E depois desse filme, que foi muito famoso, muitas pessoas tentaram suicídio da mesma forma. Exato. Então existe um subconsciente coletivo de repetição que a gente precisa tomar cuidado. Então, na mesma hora que eu falo que eu sou contra e eu não acredito e eu tenho motivos para isso, enfim, e eu aponto o dedo para a religião que fala que a pessoa vai para o inferno, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque esse medo de ir para o inferno também impede muitas pessoas de praticarem suicídio. Sim. Né? A gente tem que ter muita prudência, porque é um processo muito doloroso, né, Gisela? Como você disse, a maior parte das pessoas não conseguem consumar. Não, e a maior parte não consegue. a sequela é muito dolorida, fisicamente falando, inclusive. Tanto física e às vezes até fisiológica, deixa resquícios fisiológicos, né, dependendo da tentativa. Eu também estou tendo cuidado em falar, tipo, a medicação, o veneno, né, para não despertar esse interesse. Por isso que eu não tô falando em si. Eu contei da minha avó, mas eu não estou falando as outras coisas justamente porque eu realmente sei que quando a gente fala, isso pode despertar em alguém que tem esse interesse. Um momento social muito doente, as pessoas nessa crise econômica, nessa sensação coletiva de medo, de pânico, de derrota, porque a gente tem uma cobrança por sucesso muito grande hoje, dentro da família. As pessoas que nos amam, geralmente os maiores julgamentos, os maiores medos, os maiores traumas se criam dentro da família. E eu estou tomando muito cuidado também, vou tomar ao longo desses 3 episódios, porque a sensação de culpa que a família sente, se eu falar que é esse julgamento, as pessoas, vai piorar ainda esse processo de luto que muitos enfrentam. Sim. Porque não necessariamente é uma culpa. Eu conversei com muitas pessoas nesse processo que me falaram que tomaram café com a pessoa e ela não apresentava nenhum sintoma, nenhum sinal de que cometesse ato. Então, eu li muito também sobre essa questão do suicídio, tem muitos estudos que falam sobre isso, estudos mais recentes, né? Falam o que leva as pessoas a fazerem isso, como os profissionais se portam em relação a isso, né? E tem alguns especialistas que falam assim, que essa vida que a gente leva hoje, né, o aumento do número de casos está muito relacionado à vida que a gente leva hoje, principalmente com os jovens. O que acontece? A gente fala hoje que um jovem hoje, de, sei lá, 15, 16 anos, ele tem muito mais conhecimento na cabeça do que tinha um imperador romano na sua velhice, né? Então, a nossa mente hoje, ela trabalha o tempo inteiro. Muita informação. Muita informação. Não tem descanso, né? Nenhum momento descansa. As pessoas não descansam a mente. Elas deitam com o celular, estão o tempo todo lendo informações, absorvendo informações. Então, a gente não tem um tempo para trabalhar essa tranquilidade mental. O equilíbrio. O equilíbrio mental. A gente não tem mais esse tempo. A gente está sendo o tempo todo cobrado para estar na mídia, para conversar com alguém. Se você não responde... Teu corpo perfeito. Teu corpo perfeito. Se você não responde uma mensagem de imediato, você já não é amado. Se você não manda uma caretinha, uma florzinha no final de um bom dia, você levantou de mau humor. Né? Então, a gente é muito cobrado hoje com as nossas falas, com tudo que a gente fala, principalmente quando a gente fala isso por uma mensagem que não é em voz, né? Quando você escreve. Então,
o jovem... As comunicações são digitais hoje. São digitais, né? E os jovens querem ser aceitos, eles interpretam da forma como que eles querem. Igual você falou, a gente fala da Bíblia, a gente começa a interpretar da forma com que a gente acha que tem que interpretar, e aí você acaba com medo o tempo todo ou de cometer, ou por você ser julgado por aquilo que sua família já fez, né? Eu cresci vendo, né? Nós tínhamos uma novela na época, uma novela, eu nem lembro mais. A Viagem, essa novela mesmo. A gente conversou, A Viagem. E eu lembro que tinha um personagem nessa novela que ele tinha suicidado e ele ficava sempre num lugar ruim, num lugar negro, né? Com as pessoas se arrastando, se rastejando. E eu vi muita gente falar da minha própria família que a minha avó estaria naquele lugar. Aquilo era muito sofrido para mim. Aquilo era muito sofrido de imaginar aquilo. Para a eternidade. Para a eternidade. Eu sempre falava assim, gente, a gente não pode fazer isso de jeito nenhum, porque olha só onde que a gente vai viver no pós-morte, né? Olha qual o nosso destino pós-morte. A gente nem sabe que destino é esse. Sabe qual que eu acho que é o nosso desafio? Hoje a limitação para o suicídio, que é o medo, não está funcionando. Porque a gente criou coletivamente, a religião, esse tanto de regras, eu estudei isso, sociologicamente falando, historicamente falando, essas condenações que as religiões criaram, na maior parte das vezes, foi com boa intenção. Sim. De criar um controle social. Se matava no meio da rua, se suicidava, se destruíam as famílias por nada. Então se criou esse conceito necessário de que a pessoa vai para o inferno se ela praticasse determinada conduta, e isso foi muito necessário. Sim. Só que hoje, diante desse novo cenário social que você mesmo descreveu, de uma cobrança muito grande, de uma informação muito grande, a gente percebe que esse aumento exponencial do número de suicídios, essa pandemia de suicídio, que você mesmo falou, a OMS considera uma pandemia, o medo, ele não é mais suficiente para colocar um freio nas pessoas. Não Elas estão suicidando. Sim. Então a gente tem que descobrir, esse é o nosso desafio enquanto sociedade, enquanto das religiões inclusive, uma nova forma de evitar. E você mesmo na sua fala, eu acho que me deu uma sugestão, uma possibilidade. Eu não sou profissional, mas eu acredito que é uma possibilidade diante do pouco que você disse, que é o acolhimento e o amor. Sim. E que é difícil, né? Porque você estava falando aí, tem pessoas que tomam café com a outra pela manhã e não sabem que ela está disposta a cometer isso, né? Em geral, Manuel, os estudos falam que essa pessoa, ao longo desse pensamento de suicídio, alguma vez ela vai falar isso para alguém. Ou para um amigo, ou para um parente, ou para um profissional. Ela anuncia. Ela anuncia. De alguma forma... É um pedido de socorro. Isso. Em algum momento, em alguma frase jogada no vento, ela vai falar isso de alguma forma. Para alguém. Ela anuncia sim. O negócio é a gente captar como família, como profissional de saúde. E a segunda coisa, que o acesso a esse profissional de saúde é muito difícil hoje pelas redes públicas, né? A rede particular tem... Existe o CAV, né? É CAV que chama? Tem o CVV, tem outros tipos de ajuda, né? Por telefone e tudo, tem sim. A gente tem os CAPs, né? Que são os CAPs que... Eu não sei se aqui, eu trabalho em Brasília, eu não sei se aqui em Anápolis também a gente tem esses centros de atendimento, tem, né? Tem. E telefônicos, inclusive. Sim. Centrais telefônicas, né? Mas eu vou ainda até disponibilizar assim, depois. É difícil você chegar nesse profissional, porque é difícil você marcar uma consulta na rede pública, as consultas são demoradas, a fila de espera é grande, nem sempre naquele dia... Você está muito exposto também. Você está muito exposto, nem sempre naquele dia que a sua consulta está marcada, aquela pessoa pode ir, porque às vezes ela está num estado depressivo tão grande que ela não consegue, ou às vezes ela está, mas está trabalhando e não consegue ir. Então, o acesso da pessoa ao sistema de saúde, né, ao SUS, ela é muito difícil, né? A quantidade do aumento de casos, tem um estudo de 2014, que isso já tem, um estudo, já deve ter estudos quase mais para frente, né? Quase 10 anos, né? Ele fala que em 10 anos, esse aumento do número de casos de 1,8% para 2%, ia aumentar para 2,4%, esse aumento de procura e de não atendimento, né, dessas pessoas.
porque elas não conseguem chegar lá na ponta, no profissional. E às vezes, quando você está chegando lá a sua vez, aquele serviço fecha, aquele serviço para, ou tem uma greve, vai dificultando tanto essa chegada que essa pessoa até desiste. Então, muitas vezes ela não chega lá. É um recurso da elite, né? É um recurso da A elite. terapia hoje é para elite. Exato, porque são terapias, em geral, são terapias caras, né? Que não são acessíveis para as pessoas mais carentes, mais humildes, elas não conseguem ter Na acessibilidade. sua experiência profissional lá, existia alguma distinção social desses casos que chegavam, do paciente do que tentava Então, suicídio? eu trabalho numa região em Brasília que é uma região administrativa que é uma região de baixo poder aquisitivo, né? Hoje é uma região bem melhor, mas na época que eu cheguei lá, em 2007, era uma região é uma região muito criminosa na época. Hoje a gente já melhorou muito esse local, né? Nós tínhamos muitos assassinatos naquele lugar, a gente tinha muitos jovens envolvidos com drogas, né, muitos jovens que já estavam envolvidos na vida de bandido mesmo, né? E essas pessoas, a gente não tinha esses atendimentos, nós não tínhamos CAPS, nós tínhamos um hospital na região, ainda continuamos só com um, mas hoje a gente já tem CAPS, outros atendimentos. Nós tínhamos só um hospital que atendia isso. Então, as pessoas em geral com a tentativa de autoextermínio chegam no hospital geral, eles não chegam no hospital psiquiátrico, porque eles precisam reverter essa causa, né? Sim. Então eles chegam lá. Nós, profissionais da saúde, Manuela, nós não somos dignamente preparados para atender esse paciente na parte psicológica, de forma nenhuma. Não vou te dizer que eu sou completamente preparada, mas eu me sinto mais preparada porque eu tive isso na minha família. Então, você julgar uma outra pessoa tendo aquilo na sua família é mais difícil, porque você já viu aquilo acontecer. Você se coloca no lugar. Exato, né? Então, eu tinha esse cuidado em tratar o paciente, mas é difícil quando o paciente é atendido no hospital geral, em que a gente tem pouco ou nenhum treinamento para atender esse paciente nessa área psicológica. Em geral, esse paciente é julgado, ele é atendido eticamente, né, ele é revertido toda a situação, mas por trás de toda aquela ética do atendimento, né, quando tudo termina, né, quando as pessoas saem daquele ambiente, existe toda uma aura, né? Existe toda uma crítica em relação àquele paciente. Ninguém consegue entender os motivos ou banaliza o motivo por que ele chegou lá. Relativizam, né, a gravidade do contexto que levou a pessoa a fazer aquilo. Justamente, né? Então, muitos estudos falam que a visão do profissional do hospital geral, quando o paciente chega lá, é uma visão muito fisiológica, não é uma visão nem psicológica, nem social, né? Não é uma visão multidirecional. Não é. Ele só consegue ver a parte fisiológica. A gente reverteu, a pessoa saiu daqui viva, tá legal, pronto. Aquele profissional ele não consegue. E a visão holística do todo, né, que envolve a família, Eles não recebem. A espiritualidade, o bem-estar, isso não existe. Não, né, e ele sai de lá sem esse atendimento. Sem nenhum atendimento dessa parte psicológica. Reverteu a parte fisiológica, o paciente sai de lá vivo, vai embora, pega na mão da família e vai embora. E recebendo essas críticas, como você mesmo descreveu, que presenciou, muitas. E tem essa dificuldade de ser acolhido em um tratamento especializado, num hospital ou num serviço psiquiátrico, e aí é o que faz essa bola girar e o paciente voltar com outra tentativa. Exato. Né, e aí, o julgamento é em duas vertentes. Ele é uma pessoa corajosa ou ele é uma pessoa covarde, né? Os profissionais de saúde veem muito isso, né? Ele é uma pessoa corajosa porque ele tentou tirar a sua própria vida, ou ele é uma pessoa covarde por esse mesmo motivo. Então, a gente tem pessoas que vêm dos dois lados, até acontecer com alguém da área dele, com alguém que trabalha todos os dias com ele, alguém que todos os dias está lá, que vive no nosso meio, que isso aconteceu com a gente lá. Com um profissional da saúde, Com um né? profissional da saúde que estava todos os dias lá conosco. Gisela, eu conheço. E depois aconteceu. O meu encontro com você, o objetivo dessa primeira gravação sobre suicídio é dimensionar para as pessoas
e alertar o serviço público, os gestores públicos, os profissionais da saúde, a família, os religiosos, a sociedade, de uma forma geral, para a pandemia que existe, inquestionável do suicídio. Eu conheço colegas de trabalho que suicidaram, eu tenho conhecidos médicos que suicidaram ou tentaram suicídio, eu conheço amigos próximos nossos que tentaram suicídio, então está muito próximo. Quando eu divulguei que esse vídeo seria sobre suicídio, que eu anunciei esses próximos encontros, eu fiquei assustado. E pela primeira vez eu fiquei ansioso com essa gravação de morte. Porque a quantidade de gente falou, Manuel, eu tenho um filho, uma irmã, um pai que tentou e vai tentar de novo e eu não sei o que fazer. Ou o meu parente, o meu ente querido fez, ele consumou o ato e eu não estou conseguindo me desvencilhar do sentimento de culpa. Eu estou sofrendo, agora o mais recente é o sobrinho de uma amiga que conseguiu e suicidou. Eles são de uma religião cristã, mas que tem todo um ritual para o funeral, para o velório. Ele não pôde sequer entrar dentro da igreja para ser velado. O líder religioso falou que ele já estava no inferno, condenado, e ele não poderia, o corpo dele não poderia entrar ali, porque ele ia sujar e macular a honra daquele templo, daquele lugar. E isso desenvolveu na família uma culpa e um medo. Eles largaram, eles falaram, a gente não vai voltar mais aqui. E um sentimento que eu sei, por experiência, vai postergar o luto de uma forma muito mais difícil, muito mais complexa. Então, o que acontece? Eu acho assim, pra gente, a família se sente assim, por quê? Porque quando essa pessoa vai parar lá no hospital, por exemplo, a primeira vez que ela vai parar lá no hospital, eu sempre falava assim, gente, essa pessoa vai embora agora, né, essa família, e ela não sabe mais o que ela vai fazer. Ela vai vigiar, ou ela vai vigiar aquela pessoa o tempo inteiro, ou ela vai bater porque está com ódio de ter feito aquilo e ter causado aquele sofrimento para a família, né? Ou porque a família tem medo que ele vai cometer aquilo de novo. Mas ninguém na saúde pública, estou falando assim do local onde eu trabalho, não estou falando de todos os locais. Mas ninguém nunca pensou assim, vamos montar um plano de ação para essa família, né? Para essa família que chega aqui. Que é o quê? Acolher. Essa pessoa só vai embora, só vai ter alta depois que ela passar pelo primeiro atendimento psicológico e ser encaminhada para esse atendimento, né? Então, essas pessoas vão embora largadas, soltas. Elas não sabem o que vai acontecer com elas depois. Elas não sabem se elas vão ter um atendimento depois. Elas não sabem o que vai fazer com a mãe que tentou, ou com o pai, ou com o filho. Eles não são direcionados para aquilo. Então, eles saem perdidos. E aí eles saem com tudo isso, com o medo do novo, do que vai acontecer depois. Será que essa pessoa vai tentar depois de novo? Como que ela vai tentar? Aí ele esconde os venenos, esconde as facas, esconde as coisas que são possíveis, as medicações, sai escondendo tudo numa tentativa de desespero, enquanto esse anúncio continua acontecendo, né? E o medo de qualquer coisa, qualquer decepção, aí deixa a família num limiar muito difícil de lidar com aquela pessoa. Porque qualquer coisa que você pode penalizar o seu filho, qualquer coisa que pode decepcionar o seu pai e sua mãe, você tem medo de que ele faça nova tentativa. Gisela, você está falando e eu não me preparo para os vídeos. Me veio uma argumentação que eu tive com um representante religioso há pouco tempo sobre a dimensão do suicídio. E as religiões, né, a principal questão que sempre me vem é auxiliar, meu principal objetivo é auxiliar um enlutado. Sim. E eu vejo que tem muito sofrimento de quem perde um ente por suicídio, principalmente por essa condenação. E aí eu argumentava, e aí você está falando, né, das formas de suicidar, me veio uma coisa que eu quero te perguntar enquanto profissional da saúde que você a gente está falando de quem dá um tiro, de quem dá uma facada, de quem toma um veneno, mas se a gente for técnico, o motorista que dirige embriagado, ele é um suicida. Sim. A pessoa que fuma de forma crônica, ele é um suicida. Quem bebe, idem. Se a gente fosse tão rigoroso como as religiões são com quem comete o ato, todos nós somos suicidas. Sim. Todos nós praticamos esses atos todos que os nós dias, sabemos que são anúncios de morte. E a gente assume o risco e continua praticando. E aí a pandemia, ou esse contexto, vai para um patamar que abrange quase a totalidade da população. Olha a gravidade desse tema suicídio.
Se a gente pensar que o hipertenso ou o diabético não segue a sua dieta normal, né, que é uma sua dieta restrita, né, de sódio, ou o diabético não segue a sua dieta restrita de carboidratos e açúcares, seria uma forma de suicídio também. Porque se a gente for tão correto como as pessoas são ao interpretarem, tão, aliás, objetivo como as pessoas são ao interpretarem a Bíblia, todos nós vamos para o inferno. Sim. Somos suicidas. Teoricamente, sim. Porque o resultado é o mesmo. É. Decorre de uma conduta consciente. Freud tem uma frase que ele fala assim, num dos estudos dele, que a morte não é uma coisa desejada. Porque aquilo que a gente não conhece, a gente não deseja. Então eu fico tentando... Ele tem palavras muito soltas, às vezes, eu fico tentando pensar nisso que ele está falando, né? De fato, se um hipertenso não segue a sua dieta, se um diabético não segue, se alguém que fuma não segue, né? Não é o que a gente... a morte não é desejada em si, né? Porque a gente realmente não conhece. Mas a gente provoca isso todos os dias com a gente, né? De alguma forma a gente provoca uma direção... Se auto-extermina diariamente. Se auto-extermina diariamente, né? E se a religião fosse julgar todos nós, né? Por isso, né? Como seria? Eu estava contando essa história Recentemente, a gente contando sobre divórcios e idosos, e eu contei que a minha avó tinha se divorciado, né? E depois culminou... Não foi só isso, mas culminou no suicídio dela lá na frente. Eu contei isso tem umas 3 semanas para o grupo de trabalho meu atual, né? E era um café da manhã lá no hospital, e a gente meio que reunido, tomando café e tudo, e o pessoal, aí uns aos outros falaram assim, ai, Gisela, pelo amor de Deus, você não podia falar uma coisa melhor, né? Isso dá até um arrepio. Você vê o tanto que isso isso provoca uma reação negativa nas pessoas, né? Uma aversão. Uma aversão. As pessoas não conseguem conversar, trocar Mesmo um profissional da saúde, né? Mesmo um profissional da saúde. Porque, assim, dentro do, vamos dizer, SUS, porque eu trabalho no hospital público, né, a gente tem os conceitos de integralidade, né, de universalidade de atendimento, né, essa ampliação do atendimento todo que é muito bonito dentro desses conceitos, mas a gente não tem. E uma das propostas do SUS é o treinamento de nós profissionais para acolher as pessoas, dependendo de onde você trabalha. Você me falou uma coisa, me desculpe te interromper, mas é porque me gritou dentro da cabeça. O objetivo desses encontros, dessas palestras sobre morte, é porque eu tive uma experiência e eu percebi que dentro do hospital não havia a mínima preparação para auxiliar a pessoa a morrer com mais humanidade e para também oferecer um auxílio psicológico para a família que está ali. Porque na hora da notícia, durante o processo, que muitas internações são prolongadas, doenças crônicas, enfim, é um evento que envolve o paciente e a família. E ninguém discute a questão do luto, da morte, não considera, o profissional da saúde, você vai me corrigir, eu presenciei os profissionais que cuidaram da minha mãe, descrever, o único objetivo deles era salvá-la. Nós vamos te entregá-la, mesmo que seja vegetando, mas viva. E isso é o nosso objetivo, não morrer bem. A morte não é um objetivo do profissional da saúde, ele não é reconhecido como uma etapa da vida. Aí eu quero a sua opinião de profissional ali de linha de frente, de pronto-socorro. Por exemplo, tem situações, é lógico, você vai tentar reverter, mas existem situações óbvias de que a morte é anunciada e é certa porque ela obedece critérios, né? Tem probabilidades técnicas. Bom, o paciente está desenganado. E aí não tem, e eu já ouvi isso, ele vai para o final do corredor. Ele segue condutas, parâmetros, não tem um investimento para a humanização desse processo do desligar, do morrer e junto com a família. Isso com o suicida, então, é muito mais grave. Muito mais grave. Como que é isso dentro do hospital, Gisele? Eu tenho que aproveitar Manuel, você aqui para perguntar. Eu trabalhei na emergência, depois trabalhei 2 anos na UTI e o fato é esse mesmo. Nós, profissionais da saúde, nós não somos treinados ou nós não temos cursos, nós não temos acolhimento para fazer isso com família nenhuma. Não dá nem tempo, né? Eu não acho que é falta de tempo, eu acho que é uma falta de pensar mesmo nessa integralidade desse processo da morte. Aceitar ele não como derrota, né? Exato. E para o profissional de saúde, em geral, é uma derrota, sim. Eu estava vendo uns posts de uma colega que trabalha na UTI
e ela não fotografa o paciente, óbvio, uma questão ética, mas fotografando os monitores, né, mostrando lá a saturação, a frequência cardíaca, e ela está fazendo isso essa semana inteira, não sei se é porque ela já está há muito tempo envolvida com o Covid, está em sofrimento psicológico mesmo, e aí o profissional realmente não aceita, né, que aquilo faz parte que a morte faz parte do processo da vida, ele não aceita de jeito nenhum. E a nossa missão em si seria entregar mesmo o paciente vivo, porque nossa missão, ser profissional da saúde, é curar aquele paciente de qualquer forma, mesmo se a família não quer. Né? Na UTI mesmo eu já ouvi falando, eu já entreguei para Deus, ele pode ir. E a gente está lá em cima do paciente, manipulando, fazendo o máximo, porque isso também é uma conduta ética para a gente tem que fazer tudo aquilo mas que possa situações, reverter. por exemplo, Gisela, me perdoe a minha ignorância. Sim, claro. Eu vou tratar em outras situações, em outras postagens, sobre a parte jurídica, legal, do que é permitido, do que é disponível ao paciente, das opções que ele pode fazer. Mas dentro desse contexto de UTI, por exemplo, de estágio terminal, um paciente que ele tem a probabilidade de óbito quase certa, que ele não quer ser entubado, que ele não quer ser reanimado. Essas condutas, e a gente não está apontando nome, então a gente não está nominando, mas eu quero que você me fale até como um diagnóstico coletivo. Isso é desrespeitado pelos profissionais da saúde por esse desejo de é cura, eu vou salvar, porque senão eu vou me sentir um perdedor. Sim, é desrespeitado. E por vezes, por exemplo, a gente tem religião que não aceita, por exemplo, uma transfusão sanguínea. Isso é desrespeitado. O médico vai fazer a transfusão sanguínea, né? O profissional, não estou dizendo todos, gente, não vamos também generalizar. A gente está falando de uma conduta que é o que mais acontece. Isso, né? Acontece muito que isso é desrespeitado, se faz a transfusão sanguínea e depois vamos levar isso na justiça, vamos levar isso para frente. Isso é feito, sim. Essa postura, por exemplo, de sentar com a família, eu sei que isso é um trabalho do profissional da psicologia, mas a maior parte dos hospitais não tem esse profissional, ou ele não está disponível para atuar diante com todas as famílias, com todos os pacientes. O médico e o enfermeiro, intensivista principalmente, ele não tem condição de sentar e oferecer isso para a família, de falar, olha, a morte está próxima, o luto está próximo, vamos sentar para a gente admitir isso e ver o que pode ser feito. Noel, isso é feito de uma forma muito objetiva para mim, que eu sempre vi. Isso é feito de uma forma muito objetiva. Já aconteceu um fato uma vez na minha profissão, inclusive assim, eu falo assim que ética, defino ética muito objetivamente. É aquilo que nos impede de fazer alguma coisa errada, né? E já aconteceu o fato da pessoa entrar, a mãe está sendo reanimada, entubada, e pedir para o familiar entrar e de falar assim, nós vamos tentar aqui, mas você está vendo, né, que sua mãe está morrendo, né? Então, o que acontece? Não existe uma discussão em si com a família das condutas. Existe uma conduta a ser seguida e, em geral, o profissional de saúde vai seguir aquela conduta em busca sempre da vida, independente de como aquela pessoa pode estar. Igual você falou da sua mãe. Ela pode sair e a gente vai tirar ela daqui, independente das condições que ela estiver, ela vai voltar, nem que for voltar como um vegetal. Sim. Então, assim, e se você não quisesse que ela voltasse como um vegetal? Exatamente. Se você quisesse que ela morresse porque era mais digno para você e para ela, morrer. A gente não planejou isso, mas eu acredito que esse ponto talvez seja o mais importante de ser tratado de toda a nossa conversa. E aí eu preciso eu preciso também ser, como que é a palavra, Gisela? Pessoal. Eu preciso ser respeitoso com os outros, as outras pessoas que vieram aqui e se abriram, né, abriram a vida delas. Eu também, se elas fizeram isso para mim, por que eu não posso? Então eu preciso ser sincero e abrir. A minha mãe chegou em um ponto na UTI que eu, como leigo, já sabia que a morte era irreversível. Ela chegou em um ponto de parâmetros, né, de vida que tem ali que era irreversível. Os médicos intensivistas falavam, Manuel, não tem como. E o médico dela, o cirurgião, fala, não, a gente vai trazer, eu vou te entregar sua mãe viva. E outro médico me falou, Manuel, o dano cerebral que ela teve, na medicina, se a gente for falar com parâmetros técnicos objetivos, 0,001%.
Eu não vou falar que é impossível, porque tem de tudo, mas 0,01%. A gente vai te entregar sua mãe, ela vai para casa, mas ela vai ser sempre ligada à sonda, sempre ligada à ventilação mecânica, e eu te afirmo, pelo dano cerebral que ela tem, que ela não está vendo, entendendo, enxergando, ela está alheia. Ela não está aqui. E o médico, eu vou te entregar. E aí foi colocado tanta medicação, hemodiálise, eu lembro de um medicamento que foi aplicado para tentar manter a pressão dela e os batimentos, que ela ficou verde, como o Hulk mesmo. E aí eu falo, qual a necessidade disso? Né? Quanto sofrimento provocou fisicamente para ela, emocionalmente para a família, só para não deixar a morte chegar? Olha como isso é grave. Isso é grave. A gente falar socialmente, emocionalmente, culturalmente, dentro inclusive de um hospital para um profissional de saúde. Manuel, de fato, os profissionais de saúde, inclusive, eu vou me incluir nessa porque a gente realmente não é preparado mesmo para isso. Mas nós realmente não estamos preparados para deixar aquele paciente embora, sabe? Porque a gente vai estudando todas as maneiras, né, de mantê-lo vivo. E como é que a gente faz isso, rema contra a maré? Como que a gente vai fazer isso? Aceitar que ele está morrendo e vamos ajudá-lo a morrer melhor. Exato. Igual o suicida. Né, ele quer morrer. Em geral, ele quer morrer. Em geral, ele tenta, não consegue, mas ele quer. Né? Claro que a gente não vai deixar ele morrer em si. Né? Tem até essa obrigação ética. Exato. Que tem que ser cumprida. Exato. Mas aí a gente está falando de extremos. Da questão da intubação, da reanimação. Sim, a gente não está preparado realmente. Eu tive uma conversa, não sei se você assistiu, com o Dr. Igor, ele é paliativista. E ele falava, não existe centros, inclusive, de treinamento, são raríssimos. No Centro-Oeste, se não me engano, é um. Não existe profissional paliativista que reconhece esse parâmetro da morte como objetivo da medicina. De preparar, inclusive, a pessoa com uma farmacologia, com todo um trabalho, para diminuir, inclusive, a dor. Exato. Isso é muito novo aqui no Ocidente. No Distrito Federal, a gente tem um hospital que chama de Hospital de Cuidados, um hospital de cuidados paliativos. Né? Então, quando o paciente é solicitado uma vaga para o paciente no hospital geral, para lá, a família já sabe que ele vai aguardar a morte. E aí, lá sim, é um contexto mais diferenciado. E aí lá a família vai se preparando psicologicamente, né? Começa a viver aquela dor, que é saber que o seu parente foi transferido para esse hospital porque ele está no fim. Né? E a gente começa a ver, todos os profissionais de saúde, quando a gente solicita essa vaga para esse hospital, a gente começa a ver o sofrimento familiar também, em grande parte deles. Mas para outros é um alívio. Né? Porque está chegando o sofrimento, o fim do sofrimento do familiar. Aquilo dói muito você ver um familiar definhando, morrendo, se acabando, e você não poder fazer mais nada e saber que aquilo não tem uma reversão. Por exemplo, nos casos em que é um CA terminal, né, um câncer terminal, para muitos é sofrimento, mas para outros é alívio. Né? Na véspera da morte da minha mãe, eu reuni a família dela para anunciar. Falei, olha, a partir de hoje, a gente vai começar a preparar o funeral, onde que vai ser, como vai ser. Eu conversei com os médicos, olha, eu não quero de forma alguma que faça esse tipo de investimento mais. Ampliar a nora, aumentar, aquele protocolo que você conhece bem. Eu não admito, eu não quero, não autorizo, eu não quero que faça. E houve um conflito, inclusive familiar. Não vamos admitir. Houve essa briga, aqui onde você está sentada. Nós não vamos admitir essa anuência ou essa aceitação da morte. Nós vamos lutar até o final, porque a morte é uma derrota. As pessoas veem Isso assim. traz um sofrimento tão grande, Gisela. Porque judia muito do corpo de quem está ali, evita despedida, evita organização. O objetivo era suicídio, mas eu acho que isso surgiu de uma forma tão espontânea. Sim. E eu preciso aproveitar você que está ali dentro, no meio desses profissionais que estão lidando com a morte e estão completamente perdidos. Né? Isso não é aceito em nenhuma faixa etária, em nenhuma. Né? Por exemplo, hoje eu trabalho num lugar onde nascem pessoas. Eu trabalho hoje dentro de um centro obstétrico. A gente tem uma média de partos, o ano passado foi média de partos de 354 partos mensais. Então, nossa, quase 10 por dia, mais do que 10 por são, dia. Em média, 12 partos por dia.
E nós profissionais que lidamos o tempo todo com vida, com alegria, com sorriso, quando ocorre ao contrário, você pode imaginar que aquele sofrimento é muito maior, né? Porque se espera sempre que vai nascer. Um momento feliz. Um momento feliz. E no meu setor, por incrível que pareça, eu imagino que ter uma morte é mais desgastante. Quando eu chego para trabalhar às 7 horas da manhã e a gente tem um corpo preparado, já todo embrulhado para descer, a minha equipe está sofrendo, a minha equipe está chorando, a minha equipe não aceita de forma nenhuma. Porque a gente não é preparado para isso em momento nenhum das nossas vidas, nem como profissional de saúde, do qual deveríamos, eu sempre falo para eles, nós tínhamos um problema em pegar esse corpo e descer até o necrotério. Né? E eu falo para eles assim, onde nasce, morre. Então nós temos que aprender a lidar com essas situações. Vocês têm que lidar profissionalmente com isso, né? Aqui nasce mais do que morre, mas vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Lá embaixo, no andar embaixo, é onde, no lado, né, nós trabalhamos do lado da UTI, embaixo é o nosso pronto-socorro. Morre muita gente. E aí você diz assim, vocês estão acostumados com isso. Né? Eu fiquei 8 anos lá dentro do pronto-socorro, falava assim, não, mas vocês já são acostumados. Eu lembro quando eu saí do pronto-socorro, e uma colega que ia muito lá, e mudei de setor, ela falou para mim, depois que você saiu do pronto-socorro, você é outra pessoa. Você fala até mais baixo. Você tem outra postura física, porque a gente trabalha o tempo todo armado, com uma armadura, esperando que alguém vai morrer, que alguém vai sofrer, e a gente pode dizer que não, mas no fundo a gente sofre com a dor do familiar, porque ele também não aceita, em geral, ele não aceita a morte de nenhuma categoria. Você viveu isso de uma forma diferente. Eu tenho certeza que você não sabe tudo isso que aconteceu mentalmente. Você vai estar construindo isso dentro de você, essa questão da morte da sua mãe, né? Desse luto que você viveu, está vivendo, porque você talvez tenha certeza de que está completamente curado e talvez não esteja. Você vai entender isso ao longo da sua vida. Não, com certeza, isso eu tenho consciência. Né? Cada dia é um dia novo, um pensamento novo, uma filosofia nova, uma leitura nova do dia, da noite, da solidão, da perda da companheira, da mãe. Então, é um processo que a gente vai vivendo todos os dias. Sim, né? Sim. E lá dentro do hospital, a gente também vai vendo isso, sabe? Quando eu comecei a ver mais gente viva do que gente morrendo, isso me fez bem. Pode parecer que não. Você aceitou de uma certa forma. Mas para a gente ver todo dia isso é cansativo, isso é penoso, isso nos faz sofrer. Ver mães perdendo seus filhos nos fazem sofrer todos os dias. Que é contra a natureza. Que é contra. Você entender por que o outro não quer viver, isso dói na gente também. Né? Eu imagino. Você tentar reverter, porque é aquilo que eu te falei. A pessoa quer, mas você vai contra a vontade dela para manter ela a gente viva. É treinado para não deixar ir. Então, quando você perde aquele paciente, porque você já não tem mais armas nenhuma, mais nenhuma medicação, mais nada que se possa fazer, isso sofre. A gente sofre também. Né? E quando eu fui me desvencilhando, quando eu fui saindo e tudo, hoje eu falo assim, as meninas falam, né, tem hora extra, tem não sei o quê. Eu falo, eu não quero nem passar perto, porque isso me dói, isso resgata o meu sofrimento interno também. Né? Eu não sei dentro da minha família como que será para o futuro, né? Todos esses vídeos que você tem feito, essas gravações que você tem feito, isso é para se ver sempre. Não sei se como um processo de treinamento em si, para a gente se preparar, porque eu não sei se a nossa cultura é preparada para isso, eu acho que não é. O meu objetivo, Gisela, é porque eu percebia que eu estava completamente cego da realidade. Porque independente, se a gente quiser, se a gente acreditar, existe um trilho natural, que você nasce, cresce e morre. Sim. E alguns mais cedo, mais precocemente, mas é todos. Mas a religião, esse mundo que você falou midiático, de muita informação, ele nos imputa isso de uma forma muito forte, de que com a gente não. Eu até ouço algumas pessoas, eu tenho a Tânia me falou, olha, aconteceu uma tragédia com a filha de uma amiga minha. Graças a Deus, foi com ela, não foi comigo. Sim. Então, a gente, enquanto não acontece com a gente, não cai a ficha. E muitas pessoas, inclusive, acontecendo. Falam, não, aconteceu com meu pai, mas com a minha mãe não vai acontecer. Aconteceu com o filho A, mas com o segundo não vai. Porque o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Ele cai. Ele cai. Então a gente tem que tratar a morte de uma forma mais natural. Doída, sem dúvida, ela vai doer sempre.
mas ela pode ser mais, é o que o doutor Vitor, gente, me fugiu o nome agora. Como que é o nome dele? Eu acabei de falar o nome dele para você, o paliativista. Igor, sim, doutor Igor me falou. A morte, ela pode ser mais humanizada. Sim. Você pode poupar o paciente, a família, inclusive de internações desnecessárias, de procedimentos desnecessários, porque se você sabe, pela técnica, pelo seu conhecimento de que ele vai morrer ali, para que você vai submetê-lo a esse sofrimento físico a mais 2 dias de vida com um peso para a qualidade tão grande? Então isso tem que ser discutido, inclusive com a família e com o paciente, explicado. Olha, eu posso mantê-lo vivo, mas o preço é esse. E ele tem o direito de optar. Então essa é a minha luta, é a minha vontade de que as pessoas reconheçam de que a morte vai acontecer. Então tomara que você esteja mais preparado. Eu não estava. Por exemplo, hoje a culpa que eu sinto é de ter feito um monte de coisas que poderiam ter sido feitas para evitar sofrimento, para minha mãe e para mim também. Agora, por exemplo, se hoje isso for acontecer com meu pai, vai ser de uma forma muito mais humanizada, porque por discutir a morte, por aceitá-la, por estudá-la, eu vou poder conduzi-lo de uma forma muito mais natural. Sim. Ele está idoso, provavelmente ele vai antes de mim, a gente não sabe, mas é a probabilidade. Ele vai ter uma morte humanizada que a minha mãe não teve. Porque hoje eu sei confrontar o médico com a minha opção, com a opção dele, e fazer ela valer, inclusive juridicamente. Porque você mesmo disse, às vezes o médico não tem conhecimento, inclusive jurídico. Não existe. Esse é o meu objetivo, de falar, até a gente aceitar. É porque nós não podemos, em geral, né? Nós não podemos falar antes de morrer. Porque se a gente pudesse dizer, me desliga, eu quero ir. Eu não quero mais ficar. Mas são poucas essas mortes românticas, né? São poucas. Tem pessoas que morrem de um infarto fulminante dormindo, de mão dada com o companheiro, ouvindo música clássica. Sim. Isso não acontece agora. Para você ver, no Oriente isso é comum. Sim. Existe toda uma aceitação da morte, onde o paciente fica em casa, rodeado da família, um funeral digno. Gisela, pelo amor de Deus, por exemplo, assim, eu tenho um arrependimento enorme. O funeral da minha mãe foi um circo, que eu permiti, porque era o que eu estava acostumado. Eu falava, tem que ser desse jeito. Foi um circo. Foi dedicado para todas as pessoas que estavam ali para rir, para poder matar a curiosidade, menos para a preparação e despedida de quem interessava, que era dos entes queridos e do corpo da pessoa. E você sabe, a maior parte dos velórios hoje, Gisela, embalsamento. Você é um profissional, você sabe o quanto é desnecessário a maior parte do embalsamento. Judia do corpo de uma forma gigantesca por um objetivo comercial. Porque se lucra muito com o embalsamento, né? Então, enfim, esse foi o objetivo. Eu te agradeço Obrigada demais. também. Obrigada pelo convite. Que bom falar com você. Bom também. Bom o caminho foi para rumos diferentes. Foi. Porque eu falo demais, você fala demais, eu sabia que ia desandar. Mas foi bom mesmo assim, né? Foi bom porque eu acho que desperta nas pessoas o diagnóstico de que o suicídio está aí. Ele acontece em casa. E ele pode acontecer com quem a gente menos espera. E ele dá sinais, né, gente? Em geral, ele dá sinais. Atento às pessoas, porque o medo, como a gente está acostumado, que colocar o medo como a barreira, a cerca de que impede, não funciona mais. Então a gente tem que ver outras alternativas. Eu não estou indicando que o amor, a atenção sejam, mas é diagnosticando que o medo agora é insuficiente para barrar. Sim. Se nós tivermos mais acesso, as pessoas tiverem mais acesso aos serviços de saúde que tratam esses pacientes, a gente reduziria bastante esses índices que a gente tem hoje. Né? Se nós tivéssemos mais acesso gratuitamente a esse serviço, a gente reduziria bastante. E esse tema vai ser postergado no próximo, pelo menos mais 1 ou 2 encontros sobre suicídio para eu poder conseguir falar tudo que eu quero, outras experiências. Então, eu acho que você cumpriu o que eu queria, Obrigada. Que era de mostrar que isso é uma pandemia de suicídio que existe. Olha, 8 pessoas na sua família. E diariamente onde você trabalha, chega alguém. Então, imagina, é muito grave. É muito grave. Né? Obrigado. Obrigada a você.